Any Day Now, I'm Riding My Sleigh Now. Então, algum dia agora, eu estou aí, né, pilotando o meu trenó agora, né? Onde que a gente anda de trenó? Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e Turn It Again da semana passada foi a música que nos confirmou lá no finalzinho da letra que Anthony Kiedis fez uma sessão de terapia, tentou, mas fugiu da raia, né? Então ele diz ali que psicologia pesada não é pra ele e psicologia pesada, da boa, da braba, são esses dois caras aí na minha parede, né? Freud e Jung, entrar na profundidade da mente e quando entrou o Anthony caiu fora, né? Então ele tem profundeza nas suas letras, né? Isso aí é inegável, mas na hora de entrar na profundeza dos seus próprios sentimentos, ele fugiu da briga, né? Então muito interessante poder ter essa confirmação. Fico também muito feliz que a minha ideia de fazer o joguinho de super trunfo musical, curto-circuito, vocês gostaram, já deram várias sugestões, já tô bolando aí sobre o que falar no próximo vídeo, já vou ajeitar ali alguma das categorias, porque eu acho que dá para melhorar também o jeito de fazer o jogo. Aí no vídeo provavelmente eu ajeito todo o Frusciante e já dou o artista novo, que é uma pessoa, eu tô pensando aqui, anotei todas as sugestões e agradeço muito pelos comentários e pela colaboração, quantas de pessoas ali que gostaram da brincadeira. E aí eu vou falar de uma pessoa, já me veio na mente certa assim essa pessoa, porque vai ser muito legal falar dele. É uma pessoa que geralmente eu critico muito no canal, mas eu acho que a carta dele talvez até vocês vão se surpreender. Então vai demorar um pouquinho ainda, né? Então vamos deixar aí um quadro mensal, assim como Capas Volume 3 vai sair essa semana. Então quarta-feira tem Capas Volume 3. E aí a gente ainda tem as traduções de Arctic Monkeys, Chili Peppers sempre continua na segunda. Mas então sempre tentar intercalar com alguma coisa um pouquinho diferenciada, né? Porque geralmente, eu sei que eu recebo muitos pedidos de traduzir músicas de outros artistas. E geralmente tem pessoas que me pedem artistas muito obscuros ou indie ou que não têm um alcance tão grande. Então, fora dos Chili Peppers, eu já não tenho um alcance tão grande. E aí, quando eu ponho um artista que já não seja tão conhecido, eu tenho menor alcance ainda. Então, fica difícil da gente ficar criando vídeos que não vão ser assistidos. E, infelizmente, é uma parte do YouTube isso, né? A gente precisa criar um conteúdo que seja consumido, assistido, né? Compartilhado e todas aquelas coisas, né? Então, por isso que eu também estou priorizando essas coisas mais descontraídas para ver também se aumenta o número de views, que traga mais as pessoas, né? Para esse nosso projeto de traduzir Chili Peppers até o final da discografia e também poder descontrair e continuar falando de música, mas de uma forma um pouquinho diferente, né? E sair um pouco das traduções, até porque tem muitos canais no YouTube de inglês, tem muitos canais no YouTube de tradução, tem muitos canais no YouTube com todo esse conteúdo que a gente tem feito. Então é interessante ter esse objetivo maior, traduzir a discografia completa dos Chili Peppers, né? Então acho que assim, vai falar para alguém do canal, diz ali, pô, tem um cara no YouTube que tá traduzindo a discografia inteira dos Chili Peppers. Eu acho que é um bom jeito de divulgar e diferenciar o canal, porque eu acho que isso ninguém fez ainda, então ter todas as músicas de estúdio e depois lá do B traduzidos, eu acho que é um jeito legal da gente poder diferenciar o canal, e mais essas brincadeiras, né, capas com duplo sentido, agora o super trunfo musical, então achar maneiras diferentes da gente achar um conteúdo que a gente pode falar de música, pode falar de inglês, pode falar um pouquinho de psicologia e profundidade, ao mesmo tempo que seja entretenimento, divertido, né, descontraído, sem ser, né, a psicologia pesada, como diz o Anthony Kiedis. Mas vamos para a música de hoje, né, nome gigante, música muito pedida no canal, Mellow Ship Slinking em B Major. Como sempre, a gente começa pelo nome da música e Mellow Ship Slinking em B Major tem bastante coisa aqui pra gente decifrar, né? B Major é o Si maior, então provavelmente deve ser o tom da música ou ele só botou esse nome pra confundir quem tá escutando, né? Slink era aquela mola, aquele brinquedo dos anos 80, né? Que é aquela mola que se botava na escada e ela ia caindo, né? Botava num degrau e ela ia girando e caindo, assim. Então, a mola, né? O Slink é uma pessoa geralmente que é alta e tem um gingado, né? Então, é essa ideia de alguém magro e alto, né? Mais ou menos a mesma ideia do Slim, né? Slim Jim, que a gente tinha traduzido. Então é essa ideia de alguém que é maleável, né? Alguém que tem um gingado, que tem um groove, que tem um embalo, né? E o Mellowship é a ideia de, a gente já tem ali na primeira frase, né? Fellowship. Fellowship é a irmandade, a sociedade do Anel, né? Então, Fellowship of the Ring, né? Senhor dos Anéis. E o Mellowship, eu acho que é essa ideia assim, o mellow é aquilo que é tranquilo, harmonioso, de boa, né? Então, eu acho que o Mellowship seria a sociedade, a irmandade daqueles que são de boa, que são tranquilos, né? E que não sei se tem muito a ver com os Chili Peppers, mas eu acho que assim, pro mundo externo, eles não são tão tranquilos, né? Eles são os caras ali que aprontam e fazem bastante bagunça, mas eu acho que o clima dentro da banda é um clima de harmonia.
Uma curiosidade que eu tava pensando é que o riff de Mellow Ship Slinky em B Major, ele é muito parecido com o de Soap on a Rope do Chickenfoot, banda do Sammy Hagar, Joe Satriani, e que conta com Chad Smith na batera. Então eu vi algumas semelhanças assim quando eu tava escutando essa música para poder fazer a tradução, que por sinal é uma pedrada, né? Uma paulada sonora, né? Os caras quebram tudo aqui. E quem quiser fazer essa comparação, Chickenfoot, Soap on a Rope, que tem o riff bem parecido e com o mesmo cara na batera. No verso 1 ele diz: I got a mellow ship, I got a fellowship, I got a non-stop yo swan hello chip. Vamos lá então, né? Eu tenho aí então essa sociedade harmoniosa, eu tenho uma irmandade, o fellowship, I got a non-stop yo swan hello chip. Eu tenho um yo sun, né? Um chip que diz olá, que nunca para, dizendo Yo Swan, né? E o Swan, né, o cisne, era aí o apelido do Anthony lá no início da banda, né? Born to adore the big bad bison, thunderstorms and a man like Tyson. Né? Então ele nasceu para adorar o grande e malvado bisão, né? O bisão é um tipo de touro, né? Um tipo de búfalo, né? Eu acho que é, né? Bisão. E aí ele diz thunderstorms and a man like Tyson, né? Então, thunderstorm seria aí as trovoadas, não, as tempestades, né? E um homem que nem o Tyson, né? Então ali, Mike Tyson é um cara que eu admiro muito, então ele teve uma história aí muito forte, né? Um cara de muita perseverança, assim, então é um cara que conseguiu se redimir ao longo da sua jornada, assim, né? Então é um cara que cometeu muitos erros, teve uma infância muito sofrida, né? Por sinal, a série dele era muito boa. Eu já faz um tempinho que passou, acho que no HBO ou algum lugar assim, né? Que até o ator não parece muito com ele, mas a série é fantástica. E eu gosto muito da história do Mike Tyson, assim, e mostra que ele era um cara que ele era muito jovem, muito ingênuo, não tinha figuras paternas, né? Então, muito relacionado com o Anthony também, né? Que teve uma figura paterna que complicou a vida dele mais do que ajudou. E o Tyson tem essa coisa que é mais ou menos a mesma coisa, né? A ausência de figuras paternas, e aí quando ele tinha finalmente um cara que ajudava ele, que era o Cus D'Amato, né? Aquele treinador italiano ali que curtia muito ele. Quando o Mike Tyson começou a atingir sucesso, o cara faleceu, e aí aquele mau caráter daquele Don King, né, começou a administrar a carreira do Mike Tyson e não estava cuidando do lado, né, pessoal, do lado que ele precisava ali de alguém que instruísse ele, que fosse um mentor, né? O cara só estava interessado na grana, né? Enquanto mais controvérsia o Mike Tyson entrasse e fizesse, mais o cara conseguia ganhar com isso. Então, tinha uma coisa muito perversa, assim, mas é uma história de alguém que tu vê, assim, agora ele mais velho, assim, ele conseguiu entender um pouco a sua jornada, assim, e é um movimento um pouco Anthony também, né? Aprontou muito durante a sua juventude, fez coisas erradas, não teve figuras ali exemplares na sua infância, e aí ele acabou aí na sua idade mais avançada agora ser um cara que consegue ainda, apesar de fugir da psicologia, ser um cara que consegue, né, ter um entendimento maior sobre a sua própria existência, sobre a sua própria jornada. Popcorn peanuts looking at big butts, no cannot keep my mouth shut. Rocking to the beat of the fabulous forum, my Lakers, I adore 'em. Então, né, pipoca, amendoim olhando para bundas grandes. Não, eu não consigo ficar com a minha boca calada, né? Estou aí balançando a batida do fórum fabuloso, né? O fabuloso fórum. My Lakers, I adore them. Então, os meus Lakers, eu amo eles, né? Então, aí, o fórum era a casa dos Lakers, né? Então, por sinal, eu quero reassistir o documentário do Michael Jordan, né? O Last Dance, Arremesso Final. Tá muito legal a história do cara, assim. E eu acho também o Michael Jordan é um grande exemplo, assim, de alguém que era obcecado. Tem muito paralelo com a música, assim, né? E o Mike Tyson é a mesma coisa, assim. Então, acho que é bom a gente fazer esses desvios, às vezes, porque são pessoas que... A pessoa que encontra o seu caminho, geralmente ela é obcecada por aquilo que ela faz. E eu acho que tem um lado que não é saudável, que dá um desgaste, mas tudo que é grande, tudo que é fantástico, tudo que foi muito bem feito e causou um impacto na vida daquela pessoa e dos outros ao redor dela, foi feito com pessoas obcecadas, assim. Então, a obsessão ela pode ser muito ruim e pode ser destrutiva, mas a obsessão também tem uma coisa muito positiva. E a gente vê que tanto os Chili Peppers, o Anthony, o Frusciante, o Mike Tyson, né, os caras da minha parede, Black Sabbath, né, qualquer pessoa que criou alguma coisa grande era obsessiva.
Mas então ele tá falando, né? A pipoca, os amendoins e olhando bundas grandes, né? São as Laker Girls, né? Então, as líderes de torcida, né? Não sei se hoje em dia ainda pode isso, mas, né? Tava o Anthony dizendo que ele tava indo lá assistir um basquete ao mesmo tempo que ele queria assistir as meninas, né? Rebolando para animar a torcida, né? Que por sinal foi o cara do Lakers que inventou essa ideia de ter, né, animadores de torcida e toda essa coisa da festa, né? E do espetáculo em volta de um jogo e um evento esportivo, né? Então ele adora os Lakers. Blush my lady when I tell her that I do indeed love to smell her. Soaping wet, your pink umbrella. I do the dog with Isabella. The dog with Isabella. Então, vamos lá, né? O Anthony sendo bem explícito, né? Ele diz que não consegue ficar com a boca fechada. É verdade. Então, blush my lady when I tell her, né? Então eu deixo aí a minha garota, né? O blush é a ideia de ficar avermelhado, né? Ficar envergonhada quando eu digo pra ela que eu realmente gosto de cheirar ela, de sentir o seu cheiro. Sopping wet your pink umbrella, né? Então, o seu guarda-chuva rosa fica completamente molhado, né? Sopping wet é a ideia de encharcado, né? O que será que é um guarda-chuvinha rosa que fica encharcado? Eu vou deixar para vocês traduzirem, né? I do the dog with Isabella, né? Então eu faço o cachorro com a Isabela. Não sei quem é a Isabela, mas provavelmente foi para rimar com umbrella, né? E aí, se alguém sabe dos bastidores e entende quem é a Isabela, deixa embaixo nos comentários, né? Mas a ideia de, né? Ele é um cachorro, né? Ele não tem problema em falar o que pensa, ele tá a fim de olhar bundas grandes, né? O encharcamento da o encharcamento da sombrinha da moça, do guarda-chuva, né? Então, vocês sabem do que ele tá falando, né? E ele diz, I'm so in love, yes, with an artist, imagination, he the smartest, a Robert Williams stroke and a splatter. I attest to a grey matter, living kings, how true it rings. These are just a few of my favorite things. Olha só que interessante, né? Então, eu estou apaixonado, sim, com um artista. Imaginação, ele é o mais esperto. E aí ele diz, a Robert Williams stroke and splatter. Eu pesquisei aqui. O Robert Williams é um artista que faz umas colagens ali meio psicodélicas, assim, muito interessante, assim, e com certeza a gente já viu o trabalho desse cara em algum lugar, e se eu não me engano ele deve ter até ilustrado alguma capa de álbum, alguma capa de disco, assim, porque é um estilo bem característico, assim, bem interessante. O stroke é a ideia da pincelada, e o splatter é a ideia de, né, jogar tinta, né? Então, o stroke and splatter seria ali o estilo, né, desse artista. I attest to your grey matter, né? Então eu confirmo, né? Eu comprovo a sua matéria cinzenta. Living Kings, reis vivos, how true it rings, como é verdadeiro, né? Como isso soa verdadeiro. Essas são apenas algumas das minhas coisas favoritas, né? Claro, né? Transar, Los Angeles Lakers e arte. É isso que o Anthony gosta, né? E quem não gosta também, né? Tem nada de errado, né? Good God, where's my sleigh now? Good God, playing for days now. Então, good God, né? Aquela expressão assim, né? Meu Deus, né? Meu bom Deus, se a gente traduzir literalmente, mas, né? Uma expressão de surpresa, ele diz, where's my sleigh now, né? Então, onde está o meu trenó agora? Playing for days now, jogando por dias agora. Meu Deus, well, any day now, take me away now. Meu Deus, algum dia agora, a ideia de esperar. Take me away now, me leve agora, então a ideia de ir embora. The Purple Haze now, né? Então aqui uma referência a Jimi Hendrix, né? Purple Haze, clássica música dele, né? A fumaça roxa, né? Então, o haze é fumaça, né? Neblina roxa, né? Clássico som do Vietnã. E aí ele diz the baddest of brains now, né? Então, o mais malvado dos cérebros agora, mas tinha aquela banda que era o Bad Brains, né? E ele diz any day now, I'm riding my sleigh now. Então, algum dia agora, eu estou aí, né? Pilotando o meu trenó agora, né? Onde que a gente anda de trenó? Snow. A gente anda de trenó na snow, né? Essa é a referência. E aí no verso 2 ele diz being that I'm the Duke of my domain, my head goes off to Mark Twain. Então aí, Mark Twain, o escritor ali do Huckleberry Finn, que a gente já falou, né? O Anthony deve gostar muito dessa história, porque tinha muito a ver, qual era aquele cara, um conto brasileiro que tinha quase que a mesma coisa, né? Que também tem muito a ver com o inconsciente coletivo, né? Que era o Pedro Malaquias. Já faz muitos anos que eu vi isso. Que era aquele cara que aprontava, pregava peças nas pessoas, né? Então, Huckleberry Finn era tipo dois enganadores, né? Que faziam aí
travessuras e trapaças para tentar enganar as pessoas e sobreviver mais um dia, né? Então, acho que tem alguma correlação, assim, mas eu não estou lembrando exatamente a história brasileira, mas tem uma contrapartida brasileira que é isso, né? Essas coisas culturais, elas são muito parecidas, mas nascem em lugares diferentes do mundo, né? Isso aí quem falou foi esse cara aqui, né? O Carl Jung, né? Ele que dizia que tem um inconsciente coletivo e, né, cada vez que a gente vê essas coisas, tem mais comprovação, né? Então ele está dizendo que ele é o duque, né, do seu domínio, né? Então ele aí é o duque, para nós Duke, e para nós é duque, né, do seu domínio, que na verdade ali nessa história do Huckleberry Finn, ou alguma das histórias do Huckleberry Finn, eles se disfarçam de duque e tentam dizer que eles são aí parte da nobreza para tentar enganar as pessoas, né? E aí ele diz, my hat goes off to Mark Twain, né? Então o Anthony se compara com esse charlatão enganador, né? E aí ele diz, né, curiosidade, né, que chamam a psicanálise de charlatona, e aí o Anthony recusa a psicanálise e se autodenomina ou se identifica com personagens charlatões, né? E aí ele diz, sendo que eu sou o duque do meu domínio, né, o domain, mas é a ideia do meu reinado, né? Mas, né, duque não é rei, né? Mas enfim, né, das suas propriedades, das suas terras. E aí ele diz, né, ele dá uma celebração pro Mark Twain porque ele também aí se identifica com esse personagem. Então, talvez de alguma forma o Anthony também engana as pessoas, né? Mas não eu acho que assim, talvez a correlação com essas histórias é que não é uma enganação do ponto de vista de maldade, né? Mas talvez até uma coisa de uma falta de autoconfiança. Talvez ele tenha uma síndrome do impostor, alguma coisa assim que ele acha que as pessoas devem dar crédito demais a ele do que ele realmente percebe por si mesmo, assim, né? Uma coisa de autoestima, assim, né? Então, ele engana, mas ele sabe que ele engana bem, né? Então, ele é muito bom, o fake it till you make it, né? Então, ele engana bem ser esse duque, mas, na verdade, o Anthony é o cara das ruas, né? Então, viajando um pouco, assim, mas é o que me vem na mente, né? Singing a song about what true men don't do, killing another creature that's kind of blue, writing about the world of the wild coyote. Então, tá ali, Good Man Truman Capote, né? Vamos lá, vou ter que pesquisar quem é Truman Capote, né? Mas tem o Truman, o Show de Truman, excelente filme, vale a pena ser revisto. Mas, cantando uma música sobre o que homens de verdade não fazem, né? O que eles não fazem? Não matam coiotes, já traduzimos essa música. Killing another creature, matando outra criatura, that's kind of blue, né? É um pouco triste. Writing about the world of the wild coyote. Então eu estou escrevendo sobre o mundo do coiote selvagem, né? O coiote livre, né? Que está no wild, ele está na selva, né? Está vivendo livremente. Good man, Truman Capote. Então um bom homem foi o Truman Capote. Vamos pesquisar quem é. Então, o Truman Capote foi o cara que escreveu Breakfast at Tiffany's, traduzido para o português como bonequinha de luxo, eu acho, né? Que é aquela moça com uma cigarrilha, né? Então, clássica imagem, assim, nunca assisti, não sei do que se trata, mas, né, é uma imagem clássica ali dos anos 50, beirando 60, talvez. Mas aí ele diz, então, talking about my thoughts, cause they must grow, cock my brain to shoot my load. Então eu estou falando sobre os meus pensamentos porque eles precisam crescer, interessante. Cock my brain to shoot my load, né? Então eu preciso aí, né? O cock é o... Agora eu não sei em português, né? Mas tem o cock, o load é carregar, o cock é puxar, né? É engatilhar, né? O cock é engatilhar e o shoot é disparar, né? Então, cock ele engatilha o seu cérebro para disparar a sua carga, né? Mas o load também é, né? Ali, shoot my load é uma expressão para ejacular, né? Então, o Anthony vai ejacular ideias. E ele diz, I'm on the porch because I lost my house key, pick up my book, I read Bukowski, né? Então eu estou aí, né, na parte da frente da casa, né? O porch é a varanda, né? E aí ele diz, porque eu perdi a chave da minha casa, eu pego o meu livro e eu leio Bukowski, né? Então Bukowski é um cara, né, muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito depressivo, né? E era um cara que viveu uma boemia extrema, assim, né? E ele tinha uma visão muito, né, fatalista da vida, assim, né? Talvez mais complexo que isso, assim, mas era um cara que eu achava interessante quando eu era mais novo, e quando eu comecei a ficar mais velho, eu pensei assim, cara, né, eu não quero acabar como ele, assim, porque é um cara que perdeu muito a alegria de viver, assim, né? E, a frase clássica do Bukowski é: encontre aquilo que você ama e deixe te matar, né? E eu acho que, cara, eu não penso assim. Não penso assim nem um pouco, assim, né? Tanto é que em várias reflexões que eu fiz sobre a minha jornada na música, eu ainda amo música tanto quanto eu amava quando eu era adolescente, assim. Então, não ter sido um artista famoso não fez e não me deixou amargo. E eu acho que isso é muito possível, assim, da gente entender que é hora de parar, entender que é hora de desistir, entender que a gente fez o que a gente pôde, e mesmo assim não ser tomado por uma amargura, sabe? E eu vejo que o Bukowski foi um cara que, claro, né?
o cara ali abusava da substância, tinha uma vida, né, muito difícil, né, então o cara, claro, né, ele é de outra época, outra geração, nunca deve ter procurado ajuda, né, provavelmente a única coisa que mantinha ele realmente vivo era a escrita, então a gente tem um cara ali que se deixou consumir pelos seus demônios, pelas suas sombras e não conseguiu enxergar o lado positivo, assim, né, então isso tem uma conexão direta com a vida do Anthony, né, esse lado mais boêmio, esse lado mais sombrio que o Anthony viveu durante muito tempo, né, então muito claro o Anthony Lee Bukowski, mas eu acho que assim, é alguém que tem um apelo, mas é bom a gente não... Mito de Perséfone, Eros e Perséfone, né? A gente pode descer ao inferno, mas se a gente ficar muito tempo lá, a gente acaba sendo contaminado, né? Então, a gente só pode visitar o inferno, não ficar lá por muito tempo. Eu acho que o Bukowski é um exemplo de alguém que ficou lá por muito tempo e acabou, né, não tendo mais nada para voltar. Can I get another kiss from you? Kiss me right here on my tattoo, né? Então, será que eu posso ganhar outro beijo de você? Beija aqui, bem na minha tatuagem. Então, a tatuagem que o Anthony tem no pulso é o logo dos Chili Peppers, né? Então, será que é ali que ele quer que ela beije ele? E aí, é interessante que a gente já pode falar sobre o logo, que ele diz que é um asterisco de 8 pontas, né? E é considerada a estrela da afinidade. E o símbolo era baseado no símbolo do caos, baseado no ocultismo. Olha só que interessante, né? E aí ele diz que a explicação que ele dá agora para esse símbolo é o rabo de um anjo. Então, quando ela está beijando o asterisco dos Chili Peppers, está aí beijando a parte de trás de um anjo. E aí ele repete o refrão que a gente já traduziu, né? Onde está o meu trenó? Faz dias que eu estou brincando, né? Claro, né? Se tu anda de trenó na neve, tu fica acordado por muitos dias. E aí ele diz, qualquer dia agora, me leve embora. De Niro está louco, né? De Niro's insane now, wrecking my brain now, né? Então está aí. O wrecking é a ideia de machucar, né? Não, tem o raking, que é tipo varrer, mas o wrecking é a ideia de fazer um estrago, né? Então aí, arranhar, né? Então alguma coisa está machucando o cérebro dele, né? O que será, né? Se tu fica dias acordados andando de trenó. E aí, né? O De Niro tá maluco, né? Olha, o De Niro tá maluco faz muito tempo, né? E ele diz, any day now, take me away, né? Então aqui, um movimento um pouquinho destrutivo, né? Qualquer dia agora me leve embora, né? Então, essa ideia de que ele andou tanto de trenó, ficou tantos dias acordado que ele achou que ia morrer, né? Então, acho que também às vezes pode ser um sentido, um efeito colateral, né, de o cara usar substâncias por muito tempo, é que o cara acha que vai morrer, né? Acha que não vai ter saída, ou que às vezes até não vai baixar a sua elevação. E aí, pra terminar a música, que essa tradução já tá gigante, ele diz, Me and my friends and the sex machine, James Brown, obviamente, that do unto others like my brother Bean. I know you got a mother, so give her a hug. I know you got a mother with a whole lot of love. Olha só, tá, aqui é Led Zeppelin, né? Então, eu e meus amigos, Me and My Friends, aquela música do Chili Peppers, não sei se já tinha sido gravada aqui, mas eu acho que sim, né? Me and My Friends era uma música mais antiga, né? And the Sex Machine. Então, eu, meus amigos e a máquina do sexo, então talvez ele e os amigos dele fazendo funk lá no início da carreira. That do unto others like my brother Bean, né? Então nós fazemos para os outros como meu irmão Bean, né? Então para mim me lembra Mr. Bean, né? Mas eu não sei qual é essa referência, né? Quem seria o Bean na trajetória ou na carreira dos Chili Peppers? You know you got a mother, so give her a hug. Eu sei que você tem uma mãe, então dê um abraço nela. I know you got a mother with a whole lot of love, né? Então eu sei que você tem uma mãe com muito amor, né? Mas whole lot of love é Led Zeppelin. E ele termina a música dizendo Billy sings and Basie swings, these are just a few of my favorite things. Então o Billy canta e o Basie balança. Essas são apenas algumas das minhas coisas favoritas, né? Aqui a referência seria para artistas de jazz, Billie Holiday and Count Basie, mas eu não conheço, cara, o que eu conheço de jazz é muito pouco, né? Talvez o máximo de jazz que eu escutei na minha vida era a trilha sonora do Sin City. Sin City eu acho que tinha um acid jazz, alguma coisa assim, tinha alguma trilha sonora de Sin City que era muito boa e era baseada em jazz, então é o máximo que vai o meu conhecimento, mas já nos estendemos muito nesse vídeo, né? Mas então aí o Anthony falando das suas influências, falando das suas parcerias, falando daquilo que ele gosta, né? E falando que tá no tom de Si maior, então talvez seja essa, né? A sua irmandade que balança no tom Si maior. Essa é a minha tradução de Mellowship Slinking em B Major. Como sempre, a gente pode continuar essa conversa nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.